Bom, Roberto, é um grande prazer poder te conhecer e eu acabei sabendo de você pelo seu livro, né? Hum. Desse trabalho todo aí que você tem, né? Eu vendo um pouco do seu livro, achei assim fantástico. Eu falei, Obrigado. pô, eu gostaria de conversar com o Roberto, né? Eu vou tentar esse presente, porque eu acho Ah, que prazer. eu sou psicólogo, eu trabalho com psicologia clínica e empresarial também já há 50 anos, né? Que eu estou nessa 40 anos, desculpa. Eu estou com 60 anos, comecei também cedo. E hoje eu cheguei no trabalho de superações. Sei. E eu estou trazendo histórias de superações, acredito que a sua é uma delas, né? E eu acho que são coisas assim que nós precisamos publicar, nós precisamos fazer isso, criar vento, né? Para que possa servir para muitos colegas, né? Eu acho que a tua história como empresário, como líder, né? Eu acho que é fantástica, né? Desde lá do seu começo, né? Que você começou a trabalhar bem cedo Muito cedo, né? e também concomitantemente também estudou, né? Começou a fazer o Mackenzie e a sua carga horária lá desde o início era puxada, né? Como você disse, você acordava às 4 da manhã, É. 6 você estava já na Souza Cruz e de tarde, quando o pessoal ia para casa, você ia para o Mackenzie, né? Verdade, é verdade. Foi Então, uma época dura, Júlio, muito, muito difícil, mas eu não me arrependo nem um segundo daquele que eu vivi. Foi uma construção. Eu não sabia onde ia chegar, mas eu sabia que se havia uma determinação, exemplo em casa, uma força muito grande me empurrando do ponto de vista de mais do que motivação, né? Naquela época não tinha nomes, não chamava, não sabia se chamava propósito, o que chamava. Eu só sabia que eu tinha que, de alguma forma, retribuir aquilo que eu recebi em casa. Isso é uma coisa que eu sempre tive como princípio, né? Até como visão e como, acho que traço de família. A imigração traz muitas dificuldades para as famílias e a gente não tem nem tempo de pensar em ser vagabundo. Meu pai dizia isso. e Então, o seu pai foi uma grande inspiração, né? meu Que pai é, foi. como Meu você pai foi. disse, né? Ele não conhecia muito a palavra impossível, né? Não, 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 não. E eu Meu acho pai que foi ele. bem, meu pai foi bem jovem para os Estados Unidos, como eu fui, por isso que eu fui para lá numa época. Ele foi Aham. bem jovem para os Estados Unidos, ele ficou lá em casa de família, da família correlata da família brasileira, tinha uma parte americana. Ele foi lá, ficou lá 10 anos, estudou, se formou em veterinária, uma vida muito difícil. Hã? Quando voltou para o Brasil, voltou muito sem chão, porque ele não tinha a possibilidade de exercer a profissão no Brasil, teve que revalidar os estudos no Brasil. Uma época muito difícil, isso foi em 1900 acho que foi 1940, 41, época da guerra, inclusive. Foi uma época difícil. E ele eu nunca vi meu pai reclamar da vida, nunca vi. Meu pai sempre foi uma pessoa, não é questão só de otimismo, o otimismo vivia dentro dele. Ele não dizia nada que pudesse nos considerar como derrotados. Eu nunca vi meu pai derrotado. Então, isso te motiva, te inspira, né? Uma formação, É. né? E essa formação, né? Essa formação do seu pai e ao mesmo tempo da sua mãe, né? Que você falou pouco, mas de vez em quando ela dizia, Beto, É. quando você estava no Rio, né? Quando você Minha mãe era mais dura que meu pai, pra ter uma ideia. É. Quando ela falava para você lá naquele início no Rio, que você chegou para o Rio, que você estava vivendo um pouco da solidão, ela ficou preocupada, ela falou, mas me liga de 5 em 5 minutos, né? É verdade. Ela pensava que. Porque na época da minha juventude, acho que foi uma época que pouca gente teve a oportunidade de viver, porque a dificuldade de comunicação era muito grande. Telefone do Rio para São Paulo, você já podia fazer diretamente, eu me lembro, já podia fazer a descagem direta, mas no longa distância tem que pedir para uma telefonista, É, né? aham. E, eventualmente, eu me lembro que meu pai me dizia que quando ele queria falar comigo nos Estados Unidos, ele não falava de casa, ele tinha que ir lá
como é que chamava aquilo? Na companhia Telefônica, telefônica, né? na telefônica, lá no centro da cidade, pedi uma hora, marcava uma hora para me ligar para os Estados Unidos. Eu me lembro disso com clareza. E quando o meu pai americano ligava para cá, não tinha problema, era telefonista, mas era imediata a ligação. Então, eu vivi todas essas fases de mudança de tecnologia, a sociedade se modificou muito, os valores da sociedade se modificaram muito. Mas eu acho que o que fica na realidade e o que marca muito não é isso, não são as mudanças da sociedade, são a forma como você encara as dificuldades. Porque as dificuldades daquela época eram, se você olhar bem, eram diferentes das de hoje, mas na essência era a mesma coisa. Era a vontade de realizar, a vontade de se dar bem na vida, mas a motivação talvez fosse diferente. Talvez a razão, a raiz da motivação fosse diferente. Mas a Hoje em dia, formação, né, Roberto, a formação também, o princípio, né? Eu acho que você foi obstinado desde o começo, né? Você teve essa influência dentro da sua família, que você foi para os Estados Unidos fazer lá intercâmbio, que a gente chama hoje, né? mas eu acabei ficando lá. Acabei ficando lá. Mas Então, acontece o seguinte, deixa eu ser muito honesto com você, tem que ser muito honesto. Eu não tinha opção de não dar certo. o que é isso? Ah, eu não tinha opção de errar, eu não tinha opção de fracassar. Eu tinha que retribuir tudo aquilo que eu recebi da vida. Eu sabia as dificuldades que meus avós passaram, que o meu pai tinha passado, dificuldade real de vida mesmo. Ele Mas não teve. você tinha Ele essa não, consciência com 20 ah, anos de idade? tinha muita consciência, muita consciência, muita consciência. Eu queria minha mãe teve, pra você ter uma ideia, eu fui o único filho que vingou. Ela teve 6 abortos antes de mim. Erictoblastose fetal. Quando eu fui o Minha mãe único. teve isso também, ela perdeu 2. Eu fui, acho que o quinto ou sexto. Meu pai já não tinha mais nenhuma esperança. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 39 anos, 38. E naquela época, não é como hoje, a mulher continua com possibilidade de ser fértil por muito tempo. Ela é fértil, mas a possibilidade de ter uma gravidez saudável, hoje ela vai mais muito longe. Naquela época, não. Qualquer problema de gravidez, as consequências eram muito difíceis, muito trágicas. Então, Sim. meu pai já até não tinha esperança, nasceu o Roberto. Então, o Roberto não teve muita oportunidade de ser alguma coisa que não fosse dar orgulho para os meus pais. Eu sempre tive essa grande preocupação. Você E por entende isso? acaso, Desculpa, meus filhos também têm isso. Curioso, que, eu que tô na bacana. Inglaterra agora, eu estou falando com você da Inglaterra. Eu estou aqui que meu filho mora aqui. Meu filho é médico, ele mora aqui na Inglaterra. Quantos filhos você tem? Tenho três filhos. Tenho uma menina e 2 moços, 2 rapazes. Rapazes Aham. não, já estão adultos, já formados. Um é designer, a minha filha é designer também, mas ela tem outro tipo de aplicação profissional, ela faz outras coisas. E esse aqui é médico na Inglaterra. Aham. Ele saiu de casa muito cedo, casou com 19 anos, foi para a Espanha. Se tinha entrado na faculdade no Brasil, uma tremenda faculdade, tinha entrado na USP, saiu da USP, foi para a Espanha, porque disse, pai, eu vou lhe dizer uma coisa. Chegou em casa e eu queria dizer uma coisa para você, pai, eu quero que você não fique preocupado. Não, mas o que aconteceu? Você vai Não, deixar a USP? eu vou casar e vou para a Espanha. Mas você vai deixar a faculdade de medicina da USP? Não, mas eu faço lá. Foi para a Espanha, trabalhou 2 anos lá, fez uma série de coisas. Entrou na faculdade, se formou, depois de algum tempo veio para a Inglaterra, porque lá não tinha muito campo de trabalho, veio para cá, já está na Inglaterra há 12 anos. Tem meus netos, nasceram aqui e tudo. E por acaso ele me arranjou um curso, eu estou dando um curso aqui na Inglaterra, Que legal. para as pessoas que, no clube de golfe, e alguns pacientes dele que precisam de ajuda em gestão. Então é um projeto que eu tenho aqui, vou ficar aqui acho que até meados de setembro, fazendo isso, e eu faço de graça, não cobro nada, eu acho que não é o meu papel ganhar dinheiro de pessoas que precisam de mim da forma que essas pessoas precisam, porque elas trabalham em grupos de ajuda e precisam de gestão para esses grupos de ajuda, então Que eu estou bonito, me né? desdobrando, por isso que eu disse a você que eu estou muito sem tempo. Eu terminei uma sessão faz 2 horas, 1 hora e meia. Isso chama-se retribuição, né? Gratidão, é É isso? verdade. E eu faço muito isso, eu faço muito isso. Por isso que eu escrevi esse livro. Eu achei que não era. Você veja,
não tem interesse nenhum em ficar rico vendendo livro. Eu tenho um segundo pronto e vou lançar daqui uns meses. Mas Tem um você outro... precisa transmitir isso para as pessoas, né? Esse legado seu não é uma coisa tão simples, né? Eu trabalho muito hoje com superações, o meu lema muito é superações. E a gente fica assim maravilhado de ver histórias como a sua, que precisam serem divulgadas, que precisam serem publicadas, para servir de exemplos, né? Como você teve essa facilidade, você teve esse exemplo dentro de casa, e os exemplos, né, que são reais, que são histórias, eu acho que eles ajudam muito a gente a firmar o nosso caminho, né? Porque você sabe que o jovem, muitas vezes, ele tem uma certa dúvida, mas você acha que vale a pena ser honesto? Você acha que vale a pena dedicar o meu trabalho, o meu esforço, me comprometer de verdade com esse trabalho? Você acha que... Então, você traz essa opção, né? Vale a pena. Não só vale a pena, mas como você precisa fazer direito, né? Uma frase muito bacana sua, que fazer direito e fazer errado dá o mesmo tempo, né? Não, mas são escolhas, né? verdade. Eu não vejo... Eu te digo uma coisa, eu tenho quase certeza de uma coisa, eu não quero deixar nenhum legado. Eu prefiro não pensar que eu quero plantar uma árvore, escrever um livro e deixar um legado, uma família, deixar filhos. Mas você Isso já fez, você já isso já fez. fiz. O que eu, o que eu posso deixar para os outros agora é um pouco daquilo que eu passei e que Uhum. talvez sirva como inspiração. Isso talvez não é o que eu digo. As histórias dos outros nem sempre inspiram as pessoas. As histórias dos outros nos dizem apenas qual é um pouco como é a nossa história, né? Eu não posso comparar a minha história com a história de, por exemplo, não nem gostaria de comparar a minha história, por exemplo, com a história de um grande executivo que deu certo e que eu conheço provavelmente e que tem uma casa nas Bermudas e que tem um jato privado, porque essa história de sucesso dele é muito diferente da história de sucesso que eu acho que eu devo ter. Mas você é um grande executivo de sucesso. Hum, não sei. Se você considerar o que é sucesso, né? Então essa é a grande pergunta que eu faço para as pessoas que de vez em quando eu sou mentor de algumas pessoas, né? É o êxito na onde você passou, né? É, É o êxito onde você passou desde a primeira empresa, como você investiu lá, como as pessoas te viram desde o começo, desde lá do dia da Copa do Mundo de 70, que todo mundo no dia seguinte faltou, foi festejar, né? Você estava lá presente, de repente a situação ficou complicada e você ali geriu aquele momento e de repente chegou o Opala Preto lá e falou assim: quem é você, né? Então, essas histórias, elas nos mostram que está desde a origem, né? Para você poder dar certo, eu acho que ela tem o DNA, ela tem que ter esse DNA. E você não só teve, como hoje você mostra, você conta as suas histórias. Você não faz apologia às suas histórias, você conta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e cada um faz a sua interpretação dos fatos, né? isso. Eu acho isso assim fantástico que você fez e que você hoje está palestrando, né? Que você está divulgando, que está semeando, né? Eu acho bonito isso, eu acho fantástico. Parabéns, né? É um prazer poder levar a tua voz para mais pessoas. É assim. Então, o que eu acho, eu estava dizendo para vocês, o que é sucesso para mim hoje? É ter a oportunidade de dizer para as pessoas: eu fiz isso, você também é capaz de fazer isso. Você também é capaz de crescer, você também é capaz de fazer as outras pessoas que conviverem com você conviverem melhor, se sentirem bem do teu lado, se sentirem, de alguma forma, capazes de construir alguma coisa pelo teu exemplo. Só isso, nada mais. Esse é o meu sucesso. Mas Não você quero mais nada. precisa de pilares. Eu acho que você precisa de pilares. Eu tenho aí 40 anos com a psicologia clínica e hoje eu cheguei nos meus pilares, né? Que esses anos todos. O primeiro
é o que você já começou a falar algumas vezes, é propósito, né? E a gente pode ficar aqui 2 horas falando de propósito em função da liderança, né? É o propósito da empresa, é o propósito seu. Me dá uma canja, como é que é essa questão de propósito que você trabalha com os seus líderes? É propósito da empresa, é propósito dele, é propósito do objetivo? Como é que você norteia isso hoje para os seus líderes? Veja bem, eu, quando eu falo sobre isso, eu tento tirar um exemplo prático, tento fazer uma analogia com alguma coisa que eventualmente nos atinge a todos, como executivos ou como empresários, ou como você quiser chamar, gestores. Eu começo partindo do princípio de que a gestão e a vida da gente, que é uma forma, uma manifestação de como fazer gestão, porque gestão nada mais é do que você fazer as coisas certas, da forma certa, com um objetivo bem definido, junto com outras pessoas. Não tem melhor definição do que essa de gestão. Tá? Para você conseguir um resultado, para você conseguir alguma coisa que te diferencia de outra pessoa, você tem que seguir alguns princípios fundamentais. Primeiro, que você tem que gerar valor. Gerar valor é você trazer às pessoas, dar às pessoas algo mais do que elas esperam que você esteja dando. Esse cara tem valor por quê? Porque ele está me oferecendo alguma coisa genuinamente superior do que a minha expectativa de que ele viesse me trazer. A mesma coisa vale para produtos, serviços, empresas, qualquer coisa. Então, empresas iguais, que oferecem que têm a mesma estrutura, geralmente uma é melhor que a outra porque ela eventualmente oferece um pouquinho mais de valor. E o que Certo. está por trás de valor das Como é empresas é que alguma entra o coisa. propósito nisso? Aí que entra o propósito. Propósito é quando a definição de valor passa e transcende simplesmente uma forma escrita de dizer meu propósito. O propósito da minha empresa é trazer bem-estar às pessoas, assim por diante. Mas se a natureza daquilo não se manifesta nas ações que são praticadas naquela direção, você não tem propósito. Propósito é algo muito maior do que uma frase escrita ou de alguma coisa dita pelo espaço que ela acaba se perdendo. Por exemplo, o meu propósito é tornar pessoas e empresas mais competitivas. Porque tornando pessoas e empresas mais competitivas, eu tenho um sentido extremamente egoísta nesse propósito, porque fazendo isso, a minha existência, a existência daquelas pessoas que estão ao meu redor e que eu gosto muito, vai ser melhor. E como que você acha que pode acontecer ou não esse propósito, ele ter uma aliança, o propósito da empresa com o seu propósito e com o propósito da equipe? Como que consegue fazer essa aliança? Empresa, equipe e você? Primeiro, você tem que ter alguns conceitos fundamentais. Você tem que demonstrar para a equipe, obviamente a empresa tem que demonstrar, a empresa mais do que você. Começa tudo no sentido principal de quem funda alguma coisa. Quem funda uma empresa tem que ter um propósito muito claro. Porque quando esse propósito não existe, tudo se perde e tudo começa a se fragmentar do ponto de vista de propósitos individuais, que é a coisa mais simples do mundo. Você pode ter o teu propósito é, muito humanitário. Por exemplo, eu quero ajudar as pessoas porque eu sei que as pessoas precisam eventualmente ter uma condição de vida melhor para poder fazer com que as famílias tenham uma vida muito boa. Esse é o propósito humano. Isso dificilmente você vai ter esse propósito dividido igualmente para todas as pessoas de uma empresa. Então, esquece o fato de dizer todas as pessoas da minha empresa têm que ter o mesmo propósito. Não vão ter, não vão ter. As empresas têm um propósito, a definição de um propósito, na essência, é muito mais do que um objetivo, é muito mais do que a definição de um caminho estratégico, é muito mais do que, eventualmente, ter uma direção qualquer. A propósito, na minha concepção, é aquilo que, eventualmente, determina o porquê aquela empresa existe. Por que alguma coisa está acontecendo? E Por como que que eu faz tenho que ser daquele jeito? essa aliança, empresa, equipe e indivíduo? Você tem que, obviamente, ter um alinhamento. Se você tem um propósito como empresa, e se você tem pessoas que vão trabalhar na sua empresa e que não nutrem e que não têm esse propósito, seja por valores, seja por cultura, seja por princípios, essas coisas não encaixam. Então, a primeira coisa que uma empresa que tem sucesso consegue é fazer com que as pessoas do RH da empresa, que eventualmente contratam as pessoas, que não devia ser o RH,
quem contrata deveria contratar são os gestores, efetivamente. É uma função. É a função burocrática e organizacional de trazer pessoas para dentro de uma empresa e não deixar pessoas sair, pessoas de valor. Isso é uma Sim. função burocrática. Dentro A de um função de princípio, o gestão, ó, princípio desse líder, o princípio desse gestor, né? isso. O RH, Departamento de Recursos Humanos, ou Departamento de Gente, como se chama hoje, Uhum. nada mais, nada menos, deve ser uma forma de equilibrar a demanda de mercado com as demandas internas da empresa. Só isso. A RH não tem que se meter em definir propósito, não tem que definir regras de gestão, nem coisa nenhuma. Quem faz isso são os gestores. Então, a É o pessoa, líder. para entrar nessa equipe, entrar nesse time, ele tem que saber Tem que que música que toca esse Isso, time, isso, isso. né? Se você não pode desafinar. Se o caminho da empresa se a empresa toca swing e você for um cara, um excelente, maravilhoso guitarrista clássico, você não vai se encaixar nessa empresa. Embora você vai dizer, bom, os valores são muito parecidos. São as pessoas que gostam, eventualmente, de que definia valores morais ou valores de outra natureza, os meus valores podem ser os mesmos valores do meu chefe, mas nós vivemos realidades diferentes, nossos propósitos são diferentes. A A minha música, né? visão, É, a minha visão, aquilo que eu agrego valor para o mundo é diferente daquilo que ele imagina que eu deveria agregar. Você conhece o princípio do Ikigai, com certeza. sim. Que diz o que o mundo precisa, o que eu sou bom em fazer, tá certo? Uhum. Como é que eu posso transformar isso numa profissão? E será que essa profissão será reconhecida do ponto de vista de me dar um retorno financeiro? Quando eu junto essas quatro coisas, eu tenho o meu Ikigai, que chama-se em japonês Ikigai, que é nada mais do que, quer dizer, a busca da felicidade, né? Mas quando ocidentalizaram essa palavra e colocaram isso numa mandala, que é aquilo que eu acabei de dizer com essas coisas, com essas quatro elementos. Eu acredito muito nisso, porque as empresas definem a forma como o propósito dela é manifesto, mas ela não olha na mandala se esse propósito está sendo atendido pelas pessoas que compõem o grupo. Então, você tem todos os tipos de pessoas que, eventualmente, podem ser mais criativas, mais dinâmicas, podem ter diversos tipos de personalidade, mas que se compõem muito bem nesse conjunto de elementos que formam o Ikigai. Sim. E que definem o porquê dessa empresa, como essa empresa existe. Eu trabalhei em diversas empresas com pessoas excepcionais que não dava certo, porque esse conjunto de coisas não era harmônico. Esse grupo de pessoas não conseguiam ter esse alinhamento nas coisas mais importantes. Por exemplo, as pessoas eram voltadas exclusivamente ou se concentravam muito mais na visão de como elas podiam ser remuneradas, de como elas poderiam fazer com que a vocação delas e aquilo que a empresa precisasse gerasse dinheiro, do que eventualmente criar um elo de ligação dessa empresa com um valor maior de que que benefício ela pode trazer para os clientes ou para quem eventualmente Sim. trabalha dentro dela, É que é uma visão resultante. completamente diferente e menos egoísta. Agora, existem empresas muito egoístas e que dão certo. Por Mas exemplo, um time não consegue trabalhar com não, postulados egoístas, né? é difícil. Um time tem alguns comportamentos, algumas coisas para funcionar que precisam existir literalmente. Primeiro, precisa ter uma direção comum. Sentido. Segundo, direção, sentido. Segundo, tem que ter respeito pelos valores individuais. Eu sou diferente, mas nós estamos caminhando no mesmo lado. Um time tem que ter um grupo de companheiros de viagem. São Bora, companheiros de viagem. bora, bora. Se você fez já um tour ou fez uma viagem de turismo com pessoas que você não gostava, a viagem ficou extremamente desagradável. Sim. Porque, embora vocês estivessem interessados em ver os mesmos monumentos, se fosse visitar as mesmas áreas, fazer a mesma coisa, o grupo não era coeso, cada um queria fazer uma coisa diferente. Ora,
Isso não tinha um propósito, não tinha um objetivo. O objetivo não era, nesse grupo, era individual, cada um procurava o melhor. Porque Mas, facilmente se perde, né? pera, Facilmente o agora, time perde, né? Para ganhar essa coesão íntegra e unitária é complicado até, né? numa empresa, o chefe tem que ser o melhor companheiro de viagem. Ele tem que ser o motorista, ele tem que ser o guia, o líder tem que ser o motorista, tem que ser o guia, tem que ser o companheiro, tem que ser a pessoa que determina a disciplina do grupo. Olha, o ônibus vai sair, o avião vai sair às 12 horas. Se vocês não estiverem aqui às 11 horas e 50, vocês vão perder o ônibus ou perder o avião. E, às vezes, tem que ser o cara mais antipático possível. Tem que ser, dentro da possibilidade de ser antipático. Mas Sim. ele tem que ser a pessoa que as pessoas olham e falam, puxa vida, esse cara, se ele não tiver com a gente, vai fazer falta. Não, tá na hora de ir embora, vamos embora, né? É. Não, vamos Se ele, ficar, não, não, não se, dá. ele, se ele não tiver aqui, nós não sabemos o que fazer. Sim, Agora, por outro lado, o papel do líder é exatamente o contrário. Ele tem que fazer com que ele, no instante que ele desapareça, as pessoas têm que saber o que fazer. Veja a dicotomia. As pessoas dependem muito do líder, mas o líder tem que se fazer cada vez menos dependente. Então, no instante em que ele conseguir criar, não seguidores, mas um líder que cria fãs, os meus grandes líderes, eu sempre fui fãs deles. Eu falo nos livros, eu sou fã desses caras. Esses caras não me ensinaram gestão, eles me ensinaram algo muito mais importante que gestão, que é fazer com que pessoas gostassem deles, pessoas que gostassem de trabalhar com eles, pessoas que tivessem desejo, eventualmente, de ir além daquilo que fosse pedido para eles. Porque, para você ter uma ideia, eu menciono um líder que eu tive chamado Carlos Salgueiro, e foi a coisa mais maravilhosa que eu já tive até hoje como exemplo. Eu vinha de uma estrutura hierárquica muito de cima para baixo e muito voltada ainda àquela estrutura militar, né? uhum, O chefe manda, você obedece, e se você não obedece, você tem a possibilidade de ser demitido imediatamente. Essa era a cultura que prevalecia, eu diria, até os anos 50, os anos 60, e que perdura até hoje em muitas empresas, né? infelizmente. É, o chefe tem Infelizmente. sempre razão, não discuta É, com ele, assim por diante. Eu fui trabalhar os ingleses não têm esse tipo de coisa, mas eles têm uma hierarquia muito determinada, muito definida. Eu trabalhei com uhum. os ingleses e conheço muito bem a filosofia deles. Você sabe o seu lugar. Você tem que saber o seu lugar. Você não é admitido em um ranking mais alto. Eles são, por definição, uma sociedade, por incrível que pareça, hoje em dia menos, mas sempre por uma sociedade de castas. Mas eles respeitam essa. Nobres, É, uhum. nobres, menos nobres, abastados e peões. Mas hoje em dia está muito mais próximo, mas isso permanece. E permaneceu, e as empresas inglesas sabem disso. E as pessoas que trabalham em empresas inglesas também percebem essa situação. Eu trabalhei em empresa inglesa, então eu sabia o meu nível, eu sabia até onde eu podia chegar. Obviamente, depois que a BAT, a Souza Cruz no Brasil, se transformou em empresa mais brasileira, isso acabou. Mas ainda assim, na minha época, eram muitos chefes ingleses e eu percebi essa diferença de hierarquia não, não revelada, não explícita. Eu percebia Defendido. isso. Eles Não, defendiam. ti, não tinha organograma só. Uhum. Eram relações muito claras de sujeição e de obediência. Quando eu saí, fui trabalhar numa empresa americana. Eu conhecia muito bem os Estados Unidos, eu sabia como era. E eu nunca tive dificuldade de trabalhar com os ingleses. Quando eu fui trabalhar com os americanos, eu percebi que existia ali a disputa pelo poder era muito mais aberta, muito mais acirrada. Os americanos são muito mais é, Competitivos. práticos, práticos e muito mais autênticos quando se referem às ambições pessoais. Eles são muito claros com relação a isso. Estou Uhum. aqui para ganhar dinheiro, para subir na vida, para ser melhor que você. Pronto. E fui trabalhar na Philip Morris, que era uma empresa americana. E eu tinha um chefe chamado Carlos Salgueiro, que eu via poucas vezes, e um dia fiz uma tremenda besteira, sabe? Um erro, assim, enorme, como ainda no começo da minha empresa. No começo, eu falei, eu estou perdido, vou ser mandado embora. Ele me perguntou, mas uma coisa assim dramática, eu não quero contar porque
É uma coisa assim, muito ridiculamente boba. Aham, Só para contar rapidamente, vai. sim. Ele me pediu que mandasse uma escola de samba Paraguai, para o Paraguai, que nós tínhamos lá ele tinha um evento chamado o Rally Tranchaco, que era o evento mais fantástico do Paraguai, que era patrocinado pelo Marlboro, que era o nosso cigarro-chefe, nossa linha-chefe. E eu mandei, imagina, eu fui procurar uma escola de samba. Aham, Achei a escola de samba, contratei a escola de samba, vi as pessoas que iam na escola de samba, fizemos tudo que tinha que ser feito. Só que no dia que a escola de samba foi, elas iam de ônibus, 2, 3 ônibus, era poucos, não era uma escola de samba gigantesca, era só passistas e a bateria e alguma coisa lá, para aquelas mulatas bonitas e tal, que eles queriam. Aquilo era a ideia de escola de samba para Paraguai. Bom, aham. no dia que foi, eu não fui à saída dos ônibus. Eu estou no escritório, dia seguinte, isso foi no domingo. Na segunda-feira, ele me liga. Ele falou: Roberto, eu queria te fazer uma coisa, fazer uma pergunta. Você sabe o problema que você me causou aqui no Paraguai? Eu falei: não, Carlos, eu não tenho a mínima ideia. Não, o que eu causei? Eu mandei a escola de samba e tal. Não, você mandou um monte de velhas aí, um pessoal que não sabia, tudo bêbado, fizeram uma apresentação horrível. O que aconteceu? E o que aconteceu foi que eu não fui na saída da escola de samba e o pessoal, em vez de mandar as coisas mais bonitas, mandaram o que não devia. E ele disse: Olha, Roberto, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode errar, Aham. mas não erre muito. E eu sei que daqui para frente você não vai errar mais. Então, não é que eu não estou te dando mais oportunidade. Eu acho que até é importante para você Aham. saber que não estou te julgando, eu estou te pedindo que não erre mais. Olha, eu nunca vi uma pessoa. Ele foi constrangido, porque ele estava lá, o Rally era patrocinado pela nossa empresa, e ele era muito amigo do Stroessner lá, aquele Stroessner, aquele ditador do Paraguai, Aham. e ele ficou extremamente constrangido. Imagina um vice-presidente de região sofrer uma situação dessa e dizer para você: olha, não erra muito, tá? Olha, eu vou te contar, nunca mais eu fiz as coisas com a perspectiva de gerar o mínimo erro. O mínimo erro. Foi, quer dizer, foi um lapso seu de não ter ido lá na saída, né? Que foi É que você acredita, é crença nas pessoas, né? que geram um erro, né? Um erro é um erro que gera uma multiplicação, né? Violenta. Eu queria te fazer uma segunda questão, em relação a pessoas, né? O errar, né, pegando do teu erro, que não foi proposital, mas, ao mesmo tempo, como você já colocou, na empresa, a gente também trabalha com aqueles que colaboram e com aqueles que complicam. E eu trabalho muito isso como um pilar meu também, que é combater a negatividade. A negatividade, ela também está nas pessoas, muitas vezes propositalmente, deliberadamente ou às vezes sem querer. Como é que você viu isso nas empresas? Qual que é a tua visão dessa coisa nossa de ser humano, que às vezes nós temos, né, coisas assim diferentes do que você trilhou, mas você usou a expressão aqueles que complicam, mas tem a complicação banal, mas tem aqueles que também parece que nasceu para ferrar, né, a ele e as pessoas. Como é que você vê esse combate à negatividade dentro desse conjunto de valores, empresa, pessoas, time? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo,